Uma boa noite, querido irmão e querida irmã, caro internauta que está visitando o nosso canal pela primeira vez. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Religião dos Espíritos, uma obra que tem nos orientado e nos ensinado grandes lições. Graças aos benfeitores da vida maior, nosso querido Emmanuel, nosso saudoso Chico Xavier e muitos outros que colaboraram para que esta obra chegasse ao nosso alcance para o nosso aprendizado, enriquecendo o nosso conhecimento dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, e nós então, felizes e confiantes, vamos nos preparar para fazermos uma boa leitura, uma boa reflexão das lições da noite. Lembrando que o livro Religião dos Espíritos foi psicografado no ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Vamos fazer uma prece para prepararmos a nossa mente, o nosso sentimento, confiantes na companhia espiritual desses trabalhadores da seara de Jesus. Senhor, aqui estamos, desejosos de melhorar o nosso conhecimento, de estarmos mais bem preparados para a nossa vivência. Por isso nós te pedimos que nos ajude a aproveitar as lições da noite de hoje como sendo um alimento para nossas almas, como sendo a luz a iluminar nossos passos e assim termos discernimento e forças para prosseguir a nossa marcha evolutiva. Divino amigo, tua paz, o teu amor esteja em todos os corações. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Lição de hoje fala sobre o sonambulismo. Ela foi psicografada na reunião pública do dia 14/8/1959, que comenta a questão 425 do Livro dos Espíritos. Sonambulismo. Pergunta Kardec:
O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Resposta: é um estado independente do espírito. Vou repetir. É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma, então, tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Comenta o codificador. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixa de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então como se serve de uma mesa ou de um objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer das existências anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiverem no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva na memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro.
muito interessante estas informações que nós estamos recebendo. Vemos que Allan Kardec, na sua pergunta, faz uma distinção do sonambulismo natural. Por que será? Porque também existe um sonambulismo provocado, correto? E então, Allan Kardec está se referindo ao sonambulismo, onde o médium, porque todo sonâmbulo, ele tem a sua faculdade mediúnica. É uma faculdade mediúnica, o sonambulismo. E então, de uma forma natural, ele vai se manifestar daquilo que ele está percebendo, vivenciando no plano espiritual. Acredito que todos nós temos conhecimento sobre pessoas que agem ou que já agiram nos momentos do fenômeno sonambulismo, não é? E então Allan Kardec pergunta como explicá-lo. Tem alguma relação com os sonhos? Porque justamente aonde o espírito se afasta momentaneamente do corpo físico, não é? No sono, quando nós estamos, o corpo, melhor dizendo, está repousando, o espírito está em desdobramento natural. E então ele se afasta e o corpo fica repousando. E o espírito vai ter as suas relações no ambiente em que ele está afinizado. Não é assim? Mas o interessante é que também no sonambulismo acontece algo parecido com os sonhos. Por isso Allan Kardec está perguntando: tem alguma relação? Como explicar? Não é? E então os espíritos estão nos dizendo que é um estado de independência. O espírito se acha mais livre nesse estado de sonambulismo, mais completo do que no sonho, né? Ele tem maior amplitude e as faculdades podem se manifestar com mais facilidade. Não é isso? A alma tem então a percepção de que não dispõe no sonho, justamente porque ele está mais desprendido da sensação do corpo físico. Está mais afrouxado os laços que se ligam ao corpo físico, não é? E então a resposta dos espíritos nos indicam que no sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. Então tem alguma relação, sim. Somente que são, podemos dizer, em graus diferentes, né? E nós observamos aí no comentário de Allan Kardec que o espírito no sonambulismo ele tem a posse plena de si mesmo, ele tem consciência plena do seu estado no plano espiritual. Ele tem a visão mais abrangente do que no estado de sonho, no sono, né? Quando nós sonhamos, nós temos uma percepção diferente. Fica muito confuso as imagens, as revelações que nós recebemos, porque o nosso cérebro, durante o sono, não consegue fazer uma decodificação das mensagens, podemos dizer assim, das situações que são presenciadas no plano espiritual. E então é uma imensidade de situações que pode ocorrer conosco nos dois sentidos.
quando a pessoa tem essa faculdade sonambúlica, também as manifestações podem ocorrer onde o espírito vai se servir do seu próprio corpo para trazer a sua mensagem, para trazer a revelação daquilo que está presenciando no plano espiritual. Né? E então é como, da mesma forma que um espírito se utiliza de um aparelho mediúnico para trazer uma comunicação. Somente que o aparelho mediúnico é do próprio espírito, não é de outra pessoa. Tá certo? E então o fenômeno é bem parecido com esse fenômeno que nós conhecemos da psicografia, da psicofonia. Somente que o espírito se utiliza do seu próprio aparelho para trazer as comunicações que deseja. Não é? E então vai variar ao infinito essas condições, de acordo com a educação mediúnica, de acordo com o que o espírito está interessado em revelar naquele momento em que ele está em transe. Né? E então, no sono, nós não temos condições, porque justamente não está tão afrouxados os laços que unem o espírito ao corpo. O espírito está mais retido às impressões do corpo no estado de sono. E o nosso cérebro não consegue ainda fazer a decodificação das situações que se passam no plano espiritual, não é? Porque nós ainda estamos muito apegados à matéria. E como nós estamos vendo Allan Kardec explicar, pode acontecer manifestações que sejam revelações de outras existências, não é? Do próprio espírito em que ele vivenciou e está trazendo naquele momento o que se passa no plano espiritual. Né? E então diz aí Allan Kardec, o espírito serve-se do corpo como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Aí nós lembramos das mesas girantes. As primeiras manifestações que nós temos notícia, quando Allan Kardec trouxe o estudo científico dessas manifestações do plano espiritual, as mesas girantes. E é por isso que ele está dizendo, né? Serve-se de um objeto como uma mesa, como foi o despertar da mediunidade no movimento espírita, durante a codificação de Allan Kardec, não é? E vamos ver Allan Kardec dizer aí, nos sonhos de que se tem consciência, porque alguns sonhos nós não temos mais muita consciência daquilo que aconteceu, né? Os órgãos, inclusive os da memória, aí ó, já entra esse departamento da memória, estão mais despertos quando o sonho está mais em consciência, mais lúcida. Não é assim? Porque alguns sonhos nós não lembramos, não temos uma visão perfeita, fica muito confuso as imagens. Mas alguns nós temos mais consciência do que se passou. Não é isso? E então Kardec diz, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, porque está uma influenciando sobre o outro, não é? E então o espírito em repouso só experimenta do que lhe é transmitido. São sensações confusas, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser.
Muito interessante, né? É justamente os detalhes que nós ainda temos alguma dificuldade de compreender, porque estão mesclados, apresentam vagas recordações, quer da existência atual ou das anteriores. É isso? Agora, Allan Kardec mostra um detalhe importante na questão do sonambulismo. Ó, é facilmente de se compreender porque nos sonâmbulos eles não recordam do que se passou durante o transe, né? É justamente esta barreira que tem sobre os órgãos físicos, porque se ele está os laços mais afrouxados, ele não consegue conservar o que gravou durante a manifestação. Não é isso? Dá licença, gente. Desculpa. E Allan Kardec ainda acrescenta: as mais das vezes sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, né? E então pode ser até uma espécie de intuição do futuro. Não é isso? Vamos ver o que nos fala Emmanuel a respeito. Sonâmbulos. Sonâmbulos sublimes, temo-los no mundo honorificados no cristianismo por terem testemunhado valorosos a evidência do plano espiritual. E muitos dos mais eminentes sofrem os efeitos de suas atividades psíquicas na própria constituição fisiológica, tolerando muitas vezes os tremendos embates das forças superiores que glorificam a luz, com as forças inferiores que se enquistam nas trevas. Paulo de Tarso, o apóstolo intrépido, após o comentário de suas próprias visões, fora do corpo denso, explica na segunda carta aos Coríntios: e para que não me exaltasse pelas excelências recebidas, foi-me concedido um espinho na carne. Então, o venerado eremita do vilarejo de Coma, no Egito, intensivamente assaltado por espíritos obsessores e em estado cataléptico, é tido como morto, despertando, porém, entre aqueles que lhe velavam o suposto cadáver. Francisco de Assis, o herói da humildade, ouve prostrado, de febre, em Spoleto, as vozes que lhe recomendam retorno à terra natal, para o cumprimento de sua missão divina. Antônio de Pádua, o admirável franciscano, por várias vezes, entra em sono letárgico, afastando-se do corpo para místeres santificantes. Teresa de Ávila, a insigne doutora da literatura religiosa na Espanha, permanece em regime de parada cardíaca por 4 dias consecutivos,
acordando subitamente entre os círios acesos, quando já se lhe preparava conveniente sepulcro no convento da encarnação. Medianeiros excelsos foram todos eles, pelas revelações que trouxeram do plano divino ao acanhado círculo humano. Entretanto, fora do agiológio conhecido, encontramos uma infinidade de sonâmbulos outros em todas as épocas. Sonâmbulos de inteligência enobrecida e sonâmbulos enfermos na atividade mental. Sabe-se que Maomé recebia mensagens do além no intervalo de convulsões epileptoides. Dante, apesar do monoideísmo político, registra impressões auridas por ele mesmo fora dos sentidos normais. Através de profundas crises letárgicas, Auguste Comte escreve a sua filosofia positiva, ou positivista. Frederica Rauff, na Alemanha, em princípios do século XIX, doente e acamada, entra em contato com a esfera espiritual. Guy de Maupassant, em França, vê-se obsidiado pelas entidades desencarnadas, que lhe inspiram os contos notáveis, habitualmente grafados por ele em transe. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo Desculpa, gente, me perdi. Van Gogh, torturado, pinta sob influências estranhas, padecendo acessos de loucura. E além desses sensitivos categorizados nas classes a que nos reportamos, surpreendemos atualmente os sonâmbulos do sarcasmo que se valem de assunto tão grave, qual seja o sonambulismo magnético, para motivo de hilaridade em diversões públicas, com evidente desrespeito à dignidade humana. Todavia, igualmente hoje, com a bênção do Cristo, vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico em que lhe cabe operar, e a doutrina espírita a reviver o Evangelho, disciplinando e amparando os fenômenos da alma, no campo complexo da mediunidade, de modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Emmanuel tem uma forma muito clara para nos despertar não só a curiosidade nesses ensinamentos, chamando nossa atenção para a essência das mensagens, especialmente quando se trata de um assunto tão sério como é os fenômenos do sonambulismo. Vemos que ele começa a trazer
as anotações, os apontamentos de grandes figuras que a história registra e que eles se manifestaram através da própria faculdade mediúnica, trazendo a revelação das influências do plano espiritual, revelando a existência desse mundo extracorpóreo, não é? E vemos que essa faculdade, sonambulismo, a mediunidade nas suas variadas formas, sempre existiu na humanidade. Esses fenômenos sempre existiram, não é? E então Emmanuel, depois de trazer o relato de alguns desses personagens que estão registrados na história, nos mostra que, além desses, temos esses que utilizam esse fenômeno do sonambulismo quando ele é provocado, o sonambulismo magnético. E alguns se utilizam desse fenômeno para trazer um teor de sarcasmo, não é? E desfazendo da seriedade que traz uma faculdade como essa, né? Olha aí. Situações motivo de hilaridade em diversões públicas. Um espetáculo em público, né? Somente para chamar a atenção do público, com evidente desrespeito à dignidade humana. Olha que interessante, né? Porque as pessoas que se submetem não percebem o risco que estão correndo, né? Passando por aqueles fenômenos provocados de uma forma leviana. Não é isso que Emmanuel está dizendo? Evidente desrespeito à dignidade, porque deveria ser tratado de uma forma séria, assim como Allan Kardec tratou do assunto da mediunidade com muita seriedade, né? Então, através de uma comprovação científica, Allan Kardec estudou os fenômenos, trouxe de uma forma bastante fácil para o nosso entendimento que essas manifestações fazem parte do ser humano. Alguns mais, outros menos, conforme a sua sensibilidade, não é? Mas vamos ver que Emmanuel aproveita o ensejo deste instrumento de trabalho, que é a faculdade sonambúlica, e ele faz uma ligação com o papel da ciência, a missão científica junto da humanidade. Diz ele: vemos a ciência estudando a hipnose para aplicá-la no vasto mundo patológico. Então, os cientistas que trabalham com seriedade para mostrar a influência psíquica nos fenômenos corporais, eles estudam a hipnose para aplicar nesse vasto mundo patológico, onde existe as manifestações de necessidade para o tratamento da pessoa, não é? Patológico é tudo o que está relacionado com distúrbios, seja físicos, seja psíquicos,
E então é um mundo patológico em que a ciência se aplica a estudar e trabalhar. Não é isso? E a doutrina espírita revivendo o Evangelho, ensinando a mensagem imortal de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz da humanidade, vem disciplinando e amparando os fenômenos da alma. Olha que interessante. Todas as manifestações mediúnicas são fenômenos da alma. Não é isso? No campo complexo da mediunidade, porque a mediunidade está presente em toda a humanidade. Em toda a nossa existência, a mediunidade está presente. Né? De modo a orientar a consciência dos homens no caminho da nova luz. Olha que maravilha de conclusão que Emmanuel faz para nós aprendermos qual é o objetivo dessas faculdades. É um instrumento de trabalho para o nosso aprimoramento espiritual. Não é isso? E então, vemos aí que é uma fonte muito rica para as nossas reflexões e para o nosso aprendizado, porque temos a oportunidade de fazer várias pesquisas em vários aspectos e várias fontes de orientação para ficarmos mais bem orientados com relação a esta faculdade, não é? E então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aí a lição da noite para nós nos despertarmos ao estudo de uma oportunidade de trabalho, não é? Às vezes nós não tenhamos a faculdade sonambúlica, mas alguma sensibilidade nós trazemos conosco. De alguma forma sentimos a influência dos amigos espirituais. Por isso, nós temos que nos ater. Nesses comentários de Emmanuel, se nós estamos levando a sério as impressões que nós recebemos na nossa sensibilidade mediúnica, em qualquer grau que nós estejamos sentindo, para podermos nos aprimorar em conhecimento e ser melhores instrumentos. Porque, sendo melhores instrumentos, os bons espíritos terão mais facilidade de nos orientar e de se utilizar das nossas faculdades para socorrer muitos irmãos necessitados. Não é isso? É o dai de graça o que de graça recebestes, que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala no seu Evangelho. A mediunidade é colocada em nossas mãos como um instrumento para o nosso trabalho, reparando os nossos deslizes do passado, ajudando os nossos irmãos carentes que estão convivendo conosco, estão próximos de nós, seja encarnados ou desencarnados. É isso? E então fica aí para nós a lição da noite, as reflexões, e que nós possamos desdobrar em mais estudos, em mais pesquisas, porque é um assunto muito bom, muito gostoso de nós adquirirmos conhecimento, muito interessante para o estudioso espírita. Concorda? É isso aí. Então vamos fazer uma prece agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos mentores, anjos guardiães e ao nosso mestre.
Senhor Jesus, queremos agradecer esses momentos em que nós fomos tocados no despertar das nossas necessidades diante da vida maior. Te pedimos que nos ajude para que nós possamos nos aprimorar e buscar nos preparar para sermos instrumentos nas mãos dos bons espíritos. Que a tua luz ilumine nossos pensamentos e que a paz permaneça com cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, nobre internauta, foi uma alegria muito grande podermos compartilhar esta lição ou estas lições que com certeza, se aproveitarmos bem, irá nos enriquecer muito em conhecimento e em maturidade espiritual. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão.